Olá pessoal, sou Danilo Oliveira, nós vamos falar agora sobre as guerras púnicas, então dentro de instantes nós vamos começar. Então pessoal, hoje nós vamos tratar das guerras púnicas, a gente vai entender como é que elas aconteceram, mas primeiro a gente tem que entender por que esse nome. As guerras púnicas elas foram realizadas entre romanos e cartagineses. Os cartagineses eram chamados de púnicos pelos romanos. Púnico vem da palavra fenício, né? Então, os cartagineses eles foram fundados pelos fenícios, né? Cartago foi fundada pelos fenícios e Cartago tinha se tornado uma grande cidade comerciante e agora estava no caminho dos planos de Roma. Então, púnicos, né, vem da palavra poene, que vem aí de fenícios, né? Poene era a forma como os romanos chamavam os fenícios, e aí eles chamavam os cartagineses dessa forma então, de púnicos. Estão vendo aí o mapa com os domínios de Cartago. Então tá ali, né, Cartago, que é Cartago, e aí os domínios em azul, tá? Então eles tinham domínios aí no norte da África, na Península Ibérica, eles tinham ali a Córcega, um pedaço da Sardenha, né? E aí tem ali um pedaço da Sicília, que já é bem próximo da Itália. Então o que acontece, pessoal, é que Roma, né, estava em ascensão, e agora, pessoal, ali onde vai aparecer o X é o lugar da primeira guerra entre essas duas civilizações, tá? Então, ali no Estreito de Messina, né? Messina que fica ali na borda da Sicília, então vai ser ali o teatro da guerra púnica, né? A primeira delas entre Roma e Cartago. A primeira guerra púnica, ela vai se dar então ali na Sicília, como a gente viu aí no mapa, e aí ela vai durar de 264 até 241 a.C. Então aqui vocês estão vendo uma réplica do que seria um navio da época, tá? Então tanto romanos quanto cartagineses tinham esse modelo de navio. Ali do lado esquerdo da figura, vocês podem ver que na parte de baixo do navio tem uma parte mais ali de destaque. Aquilo ali era o ariete, né? Que era utilizado para bater nos navios ali que viessem pela frente. Então era essa forma de ataque aí que havia na época, tá? Navios com arietes. Só nessa primeira guerra púnica quem vai vencer é Roma, tá? Então Roma tem a vitória na primeira guerra púnica. Essa vitória na Primeira Guerra Púnica deu para Roma o controle sobre a Sicília, o controle sobre a Córcega e a Sardenha. Então Roma expandiu o seu domínio aí a partir dessa Primeira Guerra Púnica. Mas aí viria a Segunda Guerra Púnica, acontecida entre 218 e 202 a.C. E por que ela aconteceu? A gente tem que entender os motivos, pessoal. Então, um dos motivos, a expansão cartaginesa na Península Ibérica. Na época, pessoal, havia ali em Cartago o crescimento da família dos Bárcidas, que era uma família poderosa, né? Então tinha lá o Aníbal Barca e o Amílcar Barca, que era um sujeito poderoso, e depois viria o Aníbal Barca, que seria mais famoso. Então nesta época, Cartago tinha fundado uma cidade na Península Ibérica chamada Nova Cartago, e fundando várias outras cidades também, acabar ameaçando as outras cidades que havia na Península Ibérica, inclusive cidades aliadas de Roma. Os moradores de Sagunto vão chamar a ajuda de Roma quando são atacados por Cartago, né? Então o ataque de Cartago a Sagunto, que fazia parte dos planos de expansão de Cartago, vai então gerar a Segunda Guerra Púnica, porque os romanos vão lá ajudar os habitantes de Sagunto. O grande líder então dos cartagineses aí vai passar a ser o Aníbal, tá? O Aníbal Barca, que tinha um irmão chamado Asdrúbal, né, que vai ajudá-lo nessa empreitada da guerra, tá? E Aníbal era um estrategista bastante habilidoso, inclusive é considerado aí um dos maiores estrategistas da guerra em todos os tempos. A estratégia de Aníbal vai gerar uma vitória para os cartagineses contra os romanos na Batalha de Canas. Essa vitória ficou famosa pelo seguinte: os dois lados aí usavam cavalarias nas laterais dos seus ataques, com a infantaria pelo meio. O que o Aníbal fez de diferente? Ele fez a sua infantaria ficar com formato de U. Então, o que os romanos viam? Os romanos viam ali a fileira da infantaria, mas aos poucos foram sendo atraídos para o meio da infantaria, porque a infantaria na parte do meio ali do ataque do Aníbal foi recuando, e aí foi formando um U que os romanos não perceberam. Quando os romanos foram atrás desses atacantes aí do meio, porque eles estavam recuando, né, os romanos não foram percebendo que estavam sendo envolvidos pelo ataque cartaginês. Então, quando eles foram se dar conta, eles estavam completamente cercados pelos cartagineses. Isso fez com que os romanos ficassem apavorados,
o moral deles baixasse, eles ficassem ali desnorteados, e aí cercados eles vão acabar sendo derrotados pelos cartagineses nessa batalha. Bom, pessoal, várias vitórias cartaginesas vão acontecer na Segunda Guerra Púnica, mas às vezes os romanos também venciam. O detalhe aí é que o Aníbal fez uma travessia dos Alpes, né? A partir ali da Península Ibérica, ele atravessou os Pirineus, né? Que é na fronteira ali, hoje seria ali na fronteira entre Espanha e França. Aí depois ele foi para os Alpes, e dos Alpes ele acabou chegando na Península Itálica. Mas, o detalhe, pessoal, mas Aníbal não invade Roma. Então, em vez de atacar Roma diretamente, ele se dirigiu ao sul da Itália, e aí tentou conquistar cidades ali na região, escravizou alguns povos, para tentar então drenar esse poder de Roma, né, sugar esse poder de Roma, e aí fazer com que Roma fosse enfraquecida aos poucos. Então ele não atacou diretamente porque ele acreditava que com o cansaço das suas tropas ele não conseguiria tomar a cidade. Então essa vai ser a estratégia dele. Virar o contra-ataque romano. Então os romanos vão contra-atacar como? Eles não vão se dirigir ao sul da Itália com muitas forças. O que eles vão preferir, pessoal, dirigir suas forças para a região da Península Ibérica e derrotar as tropas do Aníbal que estavam lá. E aí depois vão se dirigir à própria Cartago. Então esse vai ser o contra-ataque romano. Liderar os romanos neste ataque vai ser o Cipião, o Públio Cornélio Cipião, que depois vai ganhar um título, né, que vai ser o Cipião ou Africano. Então, pessoal, o Cipião vai se dirigir então em direção a Cartago. Os homens de Cartago, pessoal, quando se percebe a aproximação dos romanos, vai se mandar às pressas uma missão até a Península Itálica, né, para comunicar o Aníbal do que estava acontecendo. O que se relata ali, pessoal, é que no meio do caminho, quando os romanos estavam se dirigindo para Cartago, passando ali pela região dos Alpes, passando pela região da Espanha, né, que seria a atual Espanha hoje, eles no meio do caminho acabaram derrotando o irmão do Aníbal, né, o Hasdrúbal. E aí o que eles fizeram? Eles mandaram a cabeça do Hasdrúbal ali como se fosse um aviso para o Aníbal, né, de que na Batalha de Zama, em 202 a.C., que fica mais ao sul de Cartago, vai ser onde os romanos e os cartagineses vão se enfrentar, né? As tropas do Aníbal vão estar lá. E aí, o que vai acontecer, pessoal, é uma derrota do Aníbal, né? Porque o que vai acontecer é uma mudança de lado dos Númidas, né? Os Númidas eram um povo da região ali que vai se voltar contra os cartagineses e vai passar a apoiar os romanos. E aí, desta forma, pessoal, o Aníbal ainda tinha ali uma tentativa de truque, que era usar elefantes ali no seu fronte de batalha, né? Mas o que vai acontecer é que ele esperava que os elefantes assustassem as tropas romanas, mas vai acontecer o contrário. Os elefantes vão ficar assustados porque os romanos vão começar a bater vários objetos, principalmente seus escudos, para fazer muito barulho e deixar os elefantes atordoados. Esses elefantes ali confusos, eles vão começar a atrapalhar o ataque cartaginês. E aí os romanos então vão ter vantagem, vão pegar essas tropas desorientadas e vão vencê-las, tá? Ao Aníbal só vai caber a retirada, então ele vai sair, ele vai acabar se exilando, ele vai para o Oriente Médio, que seria o Oriente Médio hoje, mas anos depois vai ser cercado pelos romanos, ele vai ser encontrado ali e aí ele vai acabar se suicidando, ele vai acabar tomando veneno, né? Então, pessoal, os romanos então adquirem uma vitória importantíssima contra Cartago aí na Segunda Guerra Púnica, né? Ali por volta de 208 a.C., mais ou menos, os romanos já estavam vencendo, já estavam começando a vencer as batalhas, né? Em 202, então, com essa batalha de Zama, vem a coroação do triunfo. E aí o que vai ocorrer? O domínio de Roma sobre Cartago, Roma vai determinar que Cartago peça permissão para Roma todas as vezes que for fazer alguma guerra, e que Cartago não vai mais poder ter uma frota livre ali de guerra, né? Vai ter que ser controlado pelos romanos, né? Então os romanos, na verdade, vão mandar destruir a maior parte aí da força cartaginesa, né? E aí eles vão ficar à mercê de Roma a partir daí. Então, um exemplo do que seria uma legião romana. Pessoal, uma legião ela era formada ali por unidades de 6.000 homens, né, pelo menos, né? E era uma forma muito mais ágil de ataque do que as falanges ou plitas, né? Então a legião romana ela era bastante ágil porque ela não usava lanças praticamente, né? Ela usava o gládio, que é a espada curta, que é a espada que chegava a meio metro de comprimento, né? E os romanos eles usavam também as balistas, né? As balistas elas eram equipamentos móveis que eram atiradores de pedra, eles eram desmontáveis, tá? Então os romanos também usavam catapultas, né? Mas
os romanos vão se caracterizar por muito mais mobilidade do que as antigas falanges utilizadas lá pelos gregos, tá? Então, em 149 a.C., vai começar a Terceira Guerra Púnica. Então, por que vai acontecer essa Terceira Guerra Púnica, pessoal? Pelo seguinte, os cartagineses estavam se reconstruindo. Então, se pensava ali que os cartagineses, depois da Segunda Guerra Púnica, não iam mais voltar a ser uma ameaça, mas eles voltaram a ser no sentido mais econômico. Por quê? Porque nesta época se percebeu que os cartagineses estavam fazendo uma agricultura própria e não dependiam mais tanto do comércio com Roma para poder, então, se manter. E aí o que vai acontecer é que os romanos vão ordenar a destruição de Cartago, né? Então vai surgir lá uma ordem no Senado que vai ser essa: Delenda est Cartago, às vezes vai aparecer como Delenda Cartago est, quer dizer, Cartago deve ser destruída. Essa era a ideia aí que eles estavam querendo colocar. E os romanos vão mandar um ataque massivo, eles vão incendiar a cidade, vão cercá-la completamente, vão destruir, e depois disso ainda vão jogar sal por cima para não nascer mais nada. Essa era a intenção deles. Então a cidade vai ficar em ruínas e aí vai ser a derrota final de Cartago. Os romanos eles vão ganhar domínio completo sobre o mar Mediterrâneo. Por quê? Há uma outra ameaça que poderia ter eram os macedônicos, mas aí no meio do século II a.C. também os macedônicos aí acabaram sendo derrotados completamente, né? Então as guerras começaram ali no final do século anterior, né, contra a Macedônia, no século III a.C., e acabam aí nesse momento praticamente também. Então Roma assegura a vitória nos dois lados do Mediterrâneo. E é dessa forma, pessoal, Roma não vai mais ter ameaças externas praticamente. As ameaças, as disputas que vão acontecer são internas a Roma, na maioria das vezes. Alguns inimigos externos vão aparecer, mas muitas disputas internas entre partidos rivais vão acontecer em Roma. Então essas foram as guerras púnicas, pessoal, vitória dos romanos. A partir disso daí, então, os romanos vão viver uma grande expansão do seu poder, mas vão ganhar novos problemas também para resolver. E que problemas a gente vai saber disso na aula que vem. Então, por enquanto é isso daqui. Obrigado e até a próxima.